Fala pessoal, terminando aí, né? Dando continuidade em mais uma videoaula, certo? Então estamos vendo, né? Na verdade, né? O que é algumas partes, né? Que é voltada, né, aos conectores do nosso inversor, né? Conector aí XC1, né? Que aqui a gente tem as numerações, aqui o número 1. Isso indica o quê? Que ele é um DI1, que é uma entrada digital 1, certo? Então, aqui a gente tem as especificações, né? 4 entradas digitais isoladas, né? Lógica NPN. Olha que bacana, pessoal. Também tem essa daí, certo? O inversor ele possui algumas micro switches, né? Pequenas chavinhas que a gente consegue, né, mudar, né, o tipo da lógica desse inversor. Mas como assim, vocês devem me perguntar, certo? Então a gente consegue deixar ela como lógica o quê? Né? NPN, que é chavear, né, o 0 volts, né, o nosso negativo, né, o nosso GND aí, certo? Ou também podemos, né, alterá-lo aí por uma, né, alimentação, certo? Uma lógica aí PNP. No caso aí, né, temos que chavear o positivo, certo? O nível alto máximo aceitável, certo? Para a lógica PNP de 30 volts contínuos. Tranquilo? Uma corrente de entrada de menos 11 mA e a corrente de entrada máxima de menos 20 mA aí. Certo? Então temos o que? Entrada DI1, entrada DI2, né? Que ele assume algumas funções, o que? Como uma entrada digital 2, né? Que a gente ajusta aí também com o sentido de giro, né? A entrada DI3, que é posicionada no número 3 ali no nosso inversor, que é o que? A gente, né, pode parametrizar ela, né, como padrão de fábrica, né, como reset. E a entrada DI4, né, uma entrada digital, né, ela assume aí a função, né, de fábrica, né, a gente está falando como função de fábrica, né, o gira para. O que gira para? Então acionei, se eu tirar força externa sobre a minha botoeira, então ela vai parar. Então, se eu acionar, ele gira. Se eu desacionar, ele para. Certo? E o Born 5, pessoal? Então, aqui são o que? Os nossos Borns. Certo? E o Born 6, né, o 5, na verdade, vamos voltar a 1, é o que? É o nosso GND, que é o nosso comum, né? Vamos se dizer, certo? Que é a referência aí de 0 volts. E ele não é interligado com o quê? Quem que é PE? Né? O sistema aí nosso de proteção, que é o nosso aterramento, certo? E o Born 6, pessoal, olha que bacana, né? O Born 6 são as nossas entradas, o quê? Analógica 1 ou digital 5 ou entrada PTC, certo? Mas como eu vou escolher isso daí? Então calma, certo? Como você vai modificar, né, essa entrada, né, vamos colocar 6, que ela pode assumir, né, uma entrada analógica. Para que na entrada analógica a gente utilizar ali os nossos potenciômetros, né, a gente conseguir ajustar, né, a velocidade do motor através do que? De um sinal analógico, certo? De um potenciômetro aí, né, aqui como um exemplo, aqui um potenciômetro de 5 quiloohms, certo? Então a gente pode utilizar um potenciômetro de 5 a 10 quiloohms aí para poder fazer, né, essa entrada analógica aí. Certo? A entrada analógica ela assume o que? De 0 a 10 volts contínuos ou de 0 a 20 mA. E também podemos o que? Né? Podemos o que? Configurar ela que de 4 a 20 mA. Certo?
impedância é de 100 kΩ, entrada em tensão, e 500 Ω entrada em corrente. Um erro de linearidade, linearidade de menor do que 0,25%. E uma tensão máxima aí de 30 volts, contínuos. Então, aqui são parâmetros, certo? Então, voltando, como a gente modifica? Eu quero que ela seja uma entrada DI5, certo? Eu quero que ela seja uma entrada do tipo PTC, ou eu quero utilizar ela realmente como uma entrada analógica, Como lá, mostrei para vocês, filmei, o funcionamento, que é a competência que vocês, pelo menos, vocês deverão saber fazer aí, certo? Então, beleza. Aqui são os bornes, o que? 7 é o que? É o mais 10 volts, que é a referência para quem? Para o nosso potenciômetro. O nosso borne 8 é sem função, borne 9 sem função, borne 10 é um contato, o que? De relé, certo? Então o inversor ele tem um relé interno, certo? Então ele tem um sensor, um relé, o que? Do tipo NF. O que é a NF? Estamos cansados de saber que é um contato normalmente fechado aí, certo? E o borne 11, que é o comum, que é comum entre esses contatos, esse comutador aí, entre o que? NF e um contato NA, certo? Então a gente possui aí, esses dois tipos de contato, então a representação, do nosso relé. Capacidade dos contatos, Qual é a capacidade, que ele tem de condução? Então a capacidade de proteção, de funcionamento adequado é de 0,5 ampere, 250 volts. Aí. Certinho, bacana. Então, tudo isso, pessoal, se envolve o quê? Na parametrização, que é que o manual do inversor nos possibilita. Certo? Então, aqui, o que seria um acionamento aí, gira para vira HMI. Certo? Então, o inversor também, nós temos o quê? O inversor ele pode ser acionado de maneira local. O que seria essa maneira local? Através da IHM aí, da HMI, certo? Que é onde você vai, através ali dessa HMI, você vai conseguir fazer o acionamento desse inversor, como o desacionamento dele, certo? E até mesmo, o ajuste, o que? Da velocidade, ajuste da frequência, que vai alterar a velocidade deste meu motor. Bom, beleza. Como a programação padrão de fábrica é possível a operação do inversor do modo local com as ligações de potência já mostradas e sem conexões no controle. É recomendado este modo de operação para usuários que estejam operando o inversor pela primeira vez, como forma de aprendizado. Certo? Então, conceitos que a gente vai ver na prática, a gente acionar o inversor através dessa HMI, que é comunicado, através do serial RS232, certo? Com o nosso inversor. E também podemos notar que não é necessária nenhuma conexão dos bornes de controle, certo? Então, através do parâmetro também, pessoal, vamos supor, para não acontecer não vai acontecer, certo? Vai acontecer de mudar de local para remoto. Mas o que é remoto? Remoto é um acionamento externo controlado com um circuito externo, certo? Que utilizam os bornes do nosso inversor, que consequentemente estamos utilizando as nossas entradas digitais, que a gente vai fazer parametrizar elas de acordo com o funcionamento que a gente quer, que ela obedeça aí. Então, beleza. Dimensionamento de inversor, pessoal. Para escolher o inversor, devemos saber o quê? Modelo, o tipo de potência, de acordo com a necessidade de utilização, como a gente já falou,
Então, primeiro aí, para calcularmos a potência do inversor, é preciso saber qual o tipo do motor e qual a sua carga, né? Normalmente, a potência dos motores é dada em CV, certo? Então, CV, né, cavalos, ou HP, né, horsepower, também, que um CV é aproximadamente, né, igual a um HP. Então, basta realizar a conversão em watts, por exemplo, na rede elétrica 380 volts alternados, um motor aí de um HP também, ou um CV, né? Aplicação, um exaustor, certo? Então, um HP, um CV, uma aplicação aí com exaustor industrial. Então, fazendo aí que a corrente do inversor vai ser a potência em watts dividido que a tensão na rede, né? A tensão de 380 volts, né? Vezes quem, né? O nosso fator de potência, que é o cosseno de φ, que é igual a 0,80, né? 0,8. Então, temos aí que a corrente deste inversor é 2,45. Outra coisa na prática que podemos fazer, pessoal, é pegar o que? Quilowatts, né? Que é a potência do nosso motor, dado em watts, certo? Vezes quem? 1,25. Quem que é esse 1,25? Então, estamos colocando, fazendo um fator multiplicativo aí com 25%, certo? Então, se a gente colocar, né, 1,25 vezes o que? Né, os 746 watts ou 0,75 kilowatts, então nós temos que vai ser o que? Né, aproximadamente isso aqui. Certo? Então, na prática, a gente utiliza essa forma aqui. Tranquilo? Segundo tipo, né, que a gente tem que fazer, segunda maneira, né, segunda etapa, é o que? É o tipo do inversor. Como assim o tipo de inversor? Eu vou utilizar ele o que? Do tipo escalar, vou utilizar ele do tipo vetorial, certo? Então, em duas ocasiões, né, extrema precisão de rotação, a gente utiliza o vetorial, né? Torque elevado para rotação baixa, né? Guindaste, pontos rolantes, elevadores, também utilizamos os vetoriais. Caso a gente quer algo que não necessita uma precisão, né? A gente vai trabalhar numa rotação constante aí, a gente utiliza aí do tipo escalar, sem problema algum. Então, terceira etapa, para escolher o modelo do inversor, basta consultar quem exatamente isso, o catálogo do fabricante aí, né? Ele vai ter todas as informações necessárias, né, que você precisa escolher o melhor inversor, né, possível aí para a sua aplicação, certo? Então, procurar um inversor que atenda os requisitos mínimos do que no dimensionamento que a gente realizou. Certo? Então, a gente possui também, pessoal, formas de variação de velocidade do inversor. Então, a gente conhece que a gente consegue ajustar a velocidade através da IHM. Também podemos, né, o acionamento pelas entradas digitais, certo? Então, a gente consegue controlar a velocidade através das entradas digitais. A função, o acionamento pela função multispeed, né, várias velocidades, certo? Um acionamento aí pelas entradas analógicas, né, ou pelo potenciômetro, ou pela fonte de tensão, ou correntes externas aí. Certo? Então aqui é basicamente, né, o que a gente tem no manual do inversor, certo? Então vai aparecer o RIG aí, né, e essa simbologia na HMI do inversor, quer dizer que o inversor está pronto para operar, certo? Se a gente pressionar o 1 aqui, né, a gente vai ter o que? O motor acelera de 0 a 3 Hz, por que de 0 a 3 Hz? Certo? É uma frequência de fábrica, certo? Conseguimos modificar com certeza, certo? Através da parametrização do inversor. Então é basicamente isso, né? Então aqui tem alguns acionamentos e também alguns exercícios gerais para vocês fazerem aí, para treinar bastante e ficarem craque nisso daí. Certo? Então um grande abraço a todos aí, né? E até mais.